Estamos aqui ao vivo pela Rádio Tranon, AM 740, e também pelas redes sociais. Estamos ao vivo no programa Enivaldo do Vale. Temos aqui na direção o Sérgio Souza, na parte técnica, temos o Juca Felizmino e também aí com a supervisão, posso dizer, do Fabiano e o Joaquim, que está aqui sempre bem vestidinho e animadinho. Muito bom. O programa Enivaldo do Vale, a gente tem o objetivo de divulgar aqui a psicanálise, enfim, a importância da psicanálise na vida pessoal e também na interpretação da vida social. No nosso programa, a gente ouve música. Podemos ouvir um trecho, pelo menos, Juca? Muito bom, muito bom, muito bom. Na psicanálise, temos várias palavras, vários conceitos que são importantes. Um conceito muito importante, que vamos falar um pouco hoje, é sobre o espelho. A teoria do espelho. E também temos Freud, abordou a questão do espelho, quando falou do narcisismo, né? Quando falou do complexo de Édipo, enfim. Mas a teoria do espelho, a reflexão sobre o espelho, o que o espelho, digamos assim, é uma pergunta em que existe resposta. Os antigos viam no espelho, digamos assim, na água, no bruto, na hora que brota a água viva, cristalina, transparente, ali a gente olha e vê a sombra da gente, ou depende da posição da luz do sol, a gente vê a fisionomia. Né? E aí tem o, o Narciso, que achava tão belo, tão bonito, uma mitologia grega, né? Em que ele achava-se tão bonito, e ficava se olhando no espelho do rio, na água, tão apaixonado por si, que ele afogou, que ele, né, que ele morreu afogado. É interessante que nas religiões, nas místicas, por aí no mundo, na história, sempre a questão do espelho, né? Eu lembro que, que é, quando eu era moleque, a gente ficava preocupado com o espelho, a gente olhava atrás do espelho, ver se tinha alguma coisa a mais. Chega lá, não tinha nada, tá escuro, né? E a criança é assim mesmo. A criança vê primeiro o espelho dele, né, que ele se vê, é no olho da mãe, né? Olha no olho da mãe. E se a mãe não dá atenção para a criança, geralmente de 8, sei, 3 meses para frente, aí já começa a ter 18 meses, segundo Lacan, né? A criança fica atento, né? Ao olhar, ao interpretar. Quando a criança recebe uma mãe, digamos assim, um adulto, que hoje não é só a mãe que cuida da criança. Hoje tem casal masculinos que adotam crianças, que encomendam casais femininos, enfim, às vezes só a mãe mesmo, em muitos lugares. Digamos assim, o adulto que cuida da criança, né,
Isso é quando a criança olha para a mãe e com o olhar de alguma necessidade, e a mãe elabora essa necessidade a contento, leva de dentro de si uma compreensão, um carinho, uma admiração, uma paz no olhar, no gesto, no cuidar, uma mansidão, a criança acaba tocando a sua vida, né? Com mais leveza. Agora, se o adulto que está no lugar da mãe responde esta criança com as suas ansiedades, com as suas neuroses, com o seu nervosismo, a criança se sente prejudicada. Ela se sente maltratada e tem um vazio dentro de si. E esse vazio pode perpetuar para a vida inteira. Geralmente tem adulto que regride a fase de criança, a fase de bebê, a fase de adolescente, porque isso é muito importante. Ele se vê no espelho se comportando como uma pessoa que recebeu, digamos, uma descarga neurótica, psicótica, alterada, somatizada, e isso faz com que a criança se sinta com ar sofrido, desamparado, e assim para a vida inteira. De qualquer forma, o espelho, né, muitas vezes a criança olha no espelho e ela vê outra pessoa ali, não vê ela. Né? Ou então uma pessoa que olha no espelho, ela é magra e acha que está gorda e tem que fazer mais regime. Aí vira uma afetação, vira uma doença. Né? Vira uma doença. Então, de qualquer forma, o espelho ou a pessoa faz uma projeção. Ela olha no espelho e ela quer ver um ídolo. E ela vê esse jeito que ela é. E aí cria-se fantasias, ilusões. Enfim, o estudo sobre em torno do espelho tem um conteúdo muito amplo e muito edificante. Dependendo do que a criança recebe, é a forma ali em torno dessa pessoa, digamos, um narcisismo. O narcisista é aquele que se acha mais bonito do que todo mundo. Não sei se Joaquim, você já olhou, Joaquim, no espelho do carro ou no vidro do carro se você está bem arrumado? Hã? Já? E o Juca, você já olhou, Juca? Você viu quantas mulheres também param e olham inteirinha como é que está no espelho do carro? Ela para assim numa vitrine e é isso. Hã? Ali está mostrando, será que eu estou em uma posição que eu devo ser desejada? Tem motivo para ser desejada? Eu estou bem? Né? Tem que uma que olha o corpo inteiro, né? Olha do bumbum, a cabeça, o ombro, né? Fica ali olhando. É interessantíssimo, né? A psicanálise, ela é, digamos assim, um saber em que, né, em que quem observa muito acaba percebendo, né, que quando o Joaquim para olhar no espelho do carro ou no vidro, como é que ele está demonstrando que ele tem dentro de si, né? Ele está demonstrando que a preocupação que ele tem dentro de si. Geralmente, a gente gosta de tirar um selfie, né? Nós tiramos selfie aqui antes do programa, sempre.
né? E se preocupa se ficar o melhor possível da foto. Né? E é isso. Isso às vezes cria uma ansiedade, né? E o espelho é o palco, que você se vê, se avalia, você se arruma, ou você se deprime. E assim também, muitas pessoas projetam a sua vida em outra pessoa, como o outro fosse um espelho. Uma vez eu vi uma pessoa comentando que tinha um aluno de Lacan que ele imitava o Lacan no fumar, na roupa, no cabelo. Né? Muitas pessoas imitam o Roberto Carlos, muitas pessoas imitam o Neymar, né? Enfim, famosos. E, enfim, porque o espelho aqui, a pessoa se vê no outro. O espelho que significa uma, digamos assim, um meio de interpretação daquilo que está dentro de mim. Eu projeto na pessoa o que eu gostaria de ser. Ou a pessoa introjeta o outro. O outro. Aí, tem gente que usa a voz, imita, até como arte. Às vezes até por convicção que tem uma pertença ao outro, a um ídolo, a um personagem. Aí, muitas vezes a pessoa não é ela, ela vive na ilusão. Aí o princípio do prazer, né, de querer ser, de se iludir, e depois depara com o princípio da realidade, nua e crua. Aí que existe, de fato, consumado a decepção. O fato que é consumado da frustração. Aí a pessoa acaba entrando, digamos, puxando, acionando o gatilho da depressão, da angústia, da ansiedade. Ela vive a vida inteira sem saber, de fato, o que quer ser e o que será. Então, a psicanálise é um saber em que ajuda você a se interpretar. Quando você olha no espelho, você se vê o quê? De fato, como você é? Ou você procura imitar? Eu fui em um lugar e vi que tinha pessoas de cabelo azul, vermelho, tudo pintado o cabelo. Completamente descaracterizada a realidade, a sua origem, a sua etnia. E assim, a pessoa, ela não tem, ela tem, digamos, aquela, a gente usava muito aquela expressão, nós chamamos aquele pássaro em que ela fica, o pássaro que fica da cor da folha seca, para a presa não encontrá-la, não é? Tinha um pássaro, foi pequeno, lá na chácara. Hã? Não, não, tem um pássaro, é camaleão mesmo, digamos assim, que já parece uma lagartixa grande. Ela fica de acordo com uma árvore, com a folha verde ou seca, para não ser atacada, né? Para não ser vista. E assim, tem pessoas que têm a personalidade que muda tudo quanto é lugar que ela vai. O espelho dela é um espelho, digamos, é, é, digamos que é complexo, não é o mesmo sempre. De qualquer forma que a teoria do espelho na psicanálise, a gente vai voltar aqui qualquer outro dia falando um pouco disso, porque é muito importante.
Como que você se vê? Uma pessoa evoluída? Uma pessoa forte? Uma pessoa que tem personalidade e caráter, em que por onde você passa, você pode voltar e que você, alguém vai te abraçar, vai te acolher? Ou você tem que estar em outro lugar? Outro dia eu estava vendo uma pessoa colocou uma foto dela no perfil, né, da internet, e o que que ela fez? Ela olhou de lado e tirou foto do lado do rosto, e meio sorrindo. Quer dizer, ela não quer encarar a realidade como é. Nega. E tenta, dá para interpretar um monte de coisas. Dizer não para muitas coisas. De qualquer forma, a, a teoria do espelho é para a gente sempre questionar e evoluir o jeito da gente caminhar para o nosso bem-estar. Para a gente se amar a si mesmo, amar a si mesmo, a gente precisa, sabe, de ter, de querer bem a gente. E às vezes quando a pessoa muda de personalidade, muda de atitude, para cada lugar falar uma coisa, ela não consegue nem se amar, né? Nem se sentir amparada, ela mesma com ela mesma. De qualquer forma, a questão da teoria do espelho, né? A gente pode se afogar, né? Como Narciso se afogou em tanto se olhar, se admirar, esqueceu a realidade. E aí a vida vai para uma realidade precariedade. Podemos, Juca, ouvir mais uma música? Vamos nesta? Eita, nós! Se a gente pudesse só ficar ouvindo música, seria bom, né, Juca? O programa Enivaldo do Vale tem o objetivo de divulgar psicanálise. Enfim, se você concorda ou discorda ou quer participar, você pode fazer sua participação por escrito no WhatsApp. Escreve aí no telefone, operadora 11 99290 7474. 99290 7474. Operadora 11 99290 7474. Você pode perguntar, pode acrescentar, enfim. E também pode discordar por escrito. Olha, eu queria também divulgar a editora Edicom. Se você quer comprar livros, pode, inclusive os meus livros, você pode comprar por lá. Procura na internet, editora Edicom. E lá também você pode publicar o teu livro. Procura a Valentina, que ela vai ajudar você a digitar, vai arrumar um jeito. Ela te ajuda muito porque ela é gente fina. Vamos, é interessante, né? Uma coisa que é importante na vida da pessoa, né, de cada um de nós, do contexto que a gente vive, é a gente sentir ciúmes, ter ciúme de alguma coisa, de um objeto, de uma pessoa. É aquele sentimento, né, muito ligado à inveja. E isso está presente na vida de muitas pessoas. E o ciumento, ele julga perder algo que ele julga ser dele. Aquilo que ele quer só para si. Então, e depois, ele não suporta, né? Muitas vezes, junto, pode somar o ciúme e a inveja junto,
as duas coisas juntos não podem fazer com que a pessoa ela, que ela não suporta o sucesso, o bem-estar alheio, né, de outra pessoa. De qualquer forma, o ciumento, ele tem dentro de si uma, uma sucessiva, digamos, umas sucessivas identificações, né, em que ele acaba projetando no outro. Ele identifica com o outro, no sucesso do outro, e como a realidade dele é outra, ele fica doentado, ele fica querendo destruição, diminuição, defamação. Né? E aí tem gente que é tão maluca, tão delirante, tão paranoica, né? Que essas pessoas querem sempre cargos, funções. E quando tem função religiosa, que apronta tanta maldade com a vida alheia, ele está achando que está fazendo isso em nome de Deus, em nome do divino. De qualquer forma, a gente não pode dizer só que é ruim, porque também tem pessoas que têm uma inveja, um desejo, né? E que têm, digamos, uma, um jeito imitativo. Digamos que o Joaquim imita o João, porque o João é aplicado, o João é ordeiro, o João consegue estudar, evoluir, então eu tenho uma certa inveja imitativa, não é? Mas tem, isso é próprio da pessoa, né? Humano, isso é humano, mas tem gente que tem a doença junto, a perversão junto, a psicose junto, e ela quer destruir, né? Ela quer destruir, né, o outro, porque o outro lhe incomoda. Lhe incomoda. É difícil, digamos assim, a gente perceber, pensar essa idealização que a pessoa tem do outro, sabe, a projeção que ela faz, os planos, né? e, a auto, digamos, ingerência dos seus sentimentos para um equilíbrio, para um bem-estar. Né? De qualquer forma, ah, tudo isso, tanto ciúmes, vem de dentro da pessoa, vem do inconsciente. Isso é um desejo que a pessoa acaba tendo, né? E o ego da pessoa, fragilizado ou infantilizado, permite que isso tenha, digamos, sentido e age a partir daí. Neste contexto, a gente precisa sempre de, digamos, aceitar ou avaliar que todo mundo erra. Todo mundo tem algum defeito em algum lugar. Todos nós temos. Mas a gente tem o direito também de defesa. Né? Eu até acho que a análise, a terapia, é para ajudar a gente a se defender, a se proteger e ajudar o meio ambiente que a gente está, reinar a paz, a concórdia. Né? De qualquer forma, a gente precisa sempre de ter uma manifestação, digamos, interna da gente, digamos, de elogio, de admiração, que a gente possa até imitar o que é bom, mas querer destruir o outro, porque ele tem coisas que são boas e eu não tenho,
e eu querer que ele seja pior do que eu. Quem está doente nesse sentido? Quem está afetado? De qualquer forma, a gente precisa, no mundo do trabalho, às vezes acontece muito isso. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e tinha a sessão que a gente tirava a amostra dos frascos para ir para análise, né? E a gente tinha toda gente que apoiava a gente, e não apoiava o trabalho do outro, e tinha outro que via, só se preocupava com o serviço do outro, para diminuir, para, digamos assim, criar instabilidade emocional no outro, ou dificultar o trabalho do outro, porque se sentia incomodado. Se sentia incomodado. É pesado, né? Essas coisas passam pela vida da gente e a gente nunca esquece. A gente sempre lembra, mas quando a gente olha para isso com serenidade, né, digere bem e vai avante, a gente acaba deixando um sinal, um testemunho, né? Um testemunho, né? Um testemunho em que evolui com o tempo dentro da gente e a gente deixa uma boa lembrança. Isso que eu entendo que é você ter saúde comportamental, saúde relacional, saúde interpretal, no sentido de interpretar a realidade, né? A realidade. De qualquer forma, nós precisamos sempre de buscar em como evoluir no jeito da gente existir, porque o, a fisionomia da gente indica, dá sinais do que existe no interior da gente. A psicanálise é interessante, né, que a psicanálise também ajuda a pessoa a interpretar a fisionomia, o andar, a linguagem corporal. Por isso que para ser psicanalista, você precisa de estudar sempre, analisar pessoas, se analisar, deixar-se analisado por outro psicanalista e também ser supervisionado, né? Porque você acaba cada vez limpando a sua lente para interpretar e olhar o que está aqui na frente da gente, aonde a gente está, aonde a gente possa passar. Então, dá para tocar mais uma música? Vamos nessa, Juca, um pedaço pelo menos? Muito bom, muito bom, muito bom. O programa Enivaldo do Vale temos aqui o objetivo de divulgar a psicanálise, e isso, enfim, falar da importância da psicanálise, mas você pode concordar, pode discordar, pode perguntar por escrito. Escreve aí o nosso endereço, né, digamos, né, operadora 11 para você que está fora de São Paulo, e o telefone 99290-7474. 99290-7474. Olha, se você quer publicar livros, comprar livros, procure Edicom na internet. Editora Edicom. Lá você vai encontrar um tratamento muito bom. Vamos pensar nesse bloco de agora, naquela palavra que se chama de perfeição, né? Freud admitiu que perfeição é um conceito importante na psicanálise e também ele definiu como
pela pessoa pervertida, digamos, que conserva e atua com desvios, né, anormal, fora das normas, dos costumes e fora das leis. De qualquer forma que a pessoa perversa, ela, ela tem, ela se esbarra sempre nas normas sociais, contra as normas sociais, os princípios. Volta e meia você vê na televisão, é acusado, né? Os maiores programas de televisão dão um tempo enorme para mostrar pessoas que são perversas com as outras. Não cumpre as normas, agride, e violência, tudo de ampla, né? No campo sexual, no campo moral, no campo econômico, no campo físico, enfim. De qualquer forma que a perfeição, né, ela dá trabalho muito, né, para a área jurídica, para o Estado. De qualquer forma, a perfeição também ela é muito instigada naquilo que se chama arte erótica, né? De qualquer forma, já tem pessoas que queiram aprofundar isso, né? Entra na psicanálise e pesquisa. Você vai encontrar uma gama, um monte de conteúdo que ajuda a pessoa. No final, a psicanálise não tem objetivo aqui de rotular, julgar e condenar ninguém, né? E nem dar diagnóstico, se você é perverso ou psicótico, ou enfim. Mas se você pode se descobrir como você é e buscar um amparo, né? Para não ficar sozinho, né? De qualquer forma, é interessante que tinha um famoso que ele não se controlava, né? Ele cedia os vícios, ele nunca podia ir no lugar sozinho, em festas, ele pagava uma pessoa que tinha um papel de terapia, de companhia, para não deixar ele recair e ceder os desejos e as oportunidades. Interessante, né? De qualquer forma, essa questão do campo da perversão depende também muito do país, do continente. Tem lugar que tem atitude com as mulheres ou com crianças que a gente considera perversão no Ocidente. E depois é costume, é cultura, tudo depende do, do continente, da cultura, do lugar, enfim. De qualquer forma, a gente... E depois as épocas também mudam, né? Mudando. De 40 anos atrás, muitas coisas eram normais, hoje não são mais. Era crime naquele tempo, hoje é um hábito. Não sei se o Juca já lembra que às vezes o moço namorava uma moça e eles tinham uma relação íntima, aí todo mundo ia para cima para brigar, tinha que ser obrigado a casar. Hã? Não tinha isso? Aí, quando não te podia casar, vai no delegado. Enfim, hoje mudou muito. Então, às vezes era obrigado a casar para poder reparar o mal feito dos dois, né? É brincadeira, né? De repente ficava um casamento truncado, sofrido a vida inteira, ou logo separava, né? De qualquer forma, a separação hoje e os casamentos mudaram tudo, né? Hoje é tudo diferente. De qualquer forma, tudo que uma época que parecia ser, digamos, fora do eixo, hoje está no eixo. É interessante. De qualquer forma, as épocas mudam, as coisas, os costumes. De qualquer forma, esses conteúdos de perversão, de comportamento anormais, fora da religião, dos costumes, da tradição, é um prato cheio para a arte, para escritor, para romance, para os poetas. Não é? De qualquer forma, é muito importante
a gente não deixar, é, deixar passar despercebido tudo o que acontece no mundo de agora, né? Todo mundo de agora, em toda dimensão, que refere aos direitos das pessoas, dos idosos, das crianças, dos inválidos, dos indefesos, né? Indefeso quer dizer só criança, porque tem pouca idade, mas pessoas que muitas vezes não têm a condição intelectual necessário, um apoio, enfim. De qualquer forma, tem, segundo o saber filosófico, em que na Grécia a homossexualidade, muito antes de Jesus, era tida como uma arte de amor, de se relacionar entre os homens. Depois veio uma época, digamos, ocidental cristã, que isso passou a ser pecado, ser rejeitado. E assim, a hipocrisia ainda se repete no mundo de hoje em dia. A psicanálise, ela tenta não ser hipócrita, mas não julga, mas também interpreta o que acontece em torno da gente. De repente, muito tempo, achava que o deprimido era um preguiçoso, uma pessoa oportunista, que de repente você vai analisar, a pessoa está afetada, está doente, não é? De qualquer forma, a gente precisa de alargar, estudar, se informar, porque o que a gente gasta de tempo com internet, com notícias ruins, com notícias que têm conteúdos vazios, e aquelas pessoas que têm a tendência a ter a personalidade masoquista de sofrimento, ela corre tudo que é tipo de sofrimento, de violência, de acidentes, de humilhação, de prejudicação da vida alheia. Ela divulga, ela liga, ela fala, ela comenta. Como também tem audiência os programas de fofoca, né? A pessoa fica entretido. Por quê? A pessoa gostaria de fazer fofoca e ela fica ali se projetando, se vendo no fofoqueiro da TV, né? É uma arte, sabe? Como é que chama aquela música? Eu, eu não aumento, eu invento, não é? É isso? Tinha esse bordão aí. Então, tudo isso tem muito a ver, não é? Muito a ver com a vida da pessoa. De qualquer forma, a pessoa que é perversa, às vezes ela se camufla entre as pessoas. Ela fica assim, meio polimorfa, não é? Ela muda, ela, sabe, ela fica meio aliada, com a mesma voz, com o mesmo, para ganhar as pessoas, para ganhar confiança, e ali ela realiza o seu plano destrutivo, alheio, para satisfazer uma brutalidade primitiva, criminosa, que pulsa de dentro dela. É gozado que essas séries de, de esses personagens violentos, serial crime, por aí, da vida, esses enredos de violência, de homem bom, pai de família, professor, que tem prazer de ver sangue alheio derramado pela sua ação, pela sua artimanha. Tem um público enorme, tem gente que deixa tudo, até de comer, de descansar, para ficar ouvindo, vendo repetida, de forma repetida, esse conteúdo
bárbaro, né? Esse conteúdo, digamos que tem um grau de perversidade, em que está disponível, apresentado em capítulos suaves, né? Com voz serena, pausada, que hipnotiza, digamos assim, a pessoa que se projeta ali. De qualquer forma, a perversidade, ela é sempre, digamos, de algo que foi recalcado, né? Que fica dentro da pessoa e ela vai, aos poucos, se revelando, né? Se revelando, e até o limite em que as autoridades e a sociedade permite. De qualquer forma, a gente sabe que os desejos internos sempre têm um alvo, uma pessoa, uma coisa, enfim. E aí precisamos de ter sempre os olhos abertos e atentos a todo momento. Podemos ouvir mais uma, Juca? Vamos lá, um trecho pelo menos de uma música. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O programa de valor para o objetivo de divulgar a psicanálise, dando ênfase aqui muito mais para o pai fundador da psicanálise, Sigmund Freud, que viveu de 1856 a 1939. Freud plantou, lançou inúmeras sementes férteis que servem como base até hoje para estudos sobre as doenças, né, somatizadas e também para várias interpretações da linguagem corporal, né? Ele sempre teve aquela capacidade de escrever, se questionar e também escrever o que pesquisou naquele dia e também de divulgar em cartas, enfim, para não se perder. Interessante que ele superava a si mesmo, não estava contente com uma determinada descoberta e buscava outra descoberta. Sempre reavaliava as suas descobertas, as suas, digamos, criatividades, os seus feitos. E tem muita gente que às vezes leu uma obra de Freud na sua juventude como cientista e esqueceu que ele morreu com 82 anos e sempre trabalhou. Então, Freud é um personagem vivo, atuante no campo científico, nessa dimensão do comportamento humano. De qualquer forma, as somatizações, né? As somatizações são aqueles conteúdos mentais que a pessoa vai, digamos, segurando, vai colocando, vai introjetando dentro de si e ela não se liberta. Ela, digamos, ela recolhe para si. E como você comer e não evacuar, né? Não evacuar. E aí você vai ficando com dor. Por isso que as pessoas se explodem. Muitas pessoas perdem o emprego, as amizades, né? Ou muitas pessoas falam, muitas pessoas falam em qualquer lugar o que sente, o que está vivendo, os dramas. E aí, para pessoas erradas, né? Não preparadas, e as pessoas acabam distanciando umas das outras ou
ou ficção, ou aderindo, sendo mais uma sofredora. Sabe aquela expressão, o abraço dos afogados, né? Os afogados abraçados. Então, psicanálise é um saber, digamos, que ajuda a gente a interpretar e não só não concordar, mas também não condenar, não diminuir, mas valorizar a pessoa com seus direitos. Ela tem o direito de se defender e de se evoluir, direito de ter lazer, prazer e melhor viver. De qualquer forma, a alteração mental, comportamental da pessoa, né? Quando ela faz uma terapia de verdade, né? Ela acaba se sabe, se aliviando. Quando a gente vai ao banheiro e faz, evacua, a gente sente um alívio, um alívio. Se a pessoa segura, vai somatizando, e aí aquilo vem à tona, aonde que a pessoa menos espera, ela é surpreendida com ansiedade, com desespero, com sua dor, com tristeza, ou com raiva, ou com neurose, enfim. De qualquer forma, e a pessoa que tem a tendência a ser histérica? Histeria não é só para a mulher, é homem também, enfim. De qualquer forma, a histeria, de forma obsessiva, a pessoa faz teatro, não é? A pessoa acaba atualizando todo dia, toda hora, as suas angústias, né? As angústias são regadas e nasce todo dia e toda hora. De qualquer forma, a pessoa acaba nem tendo prazer em se relacionar, em viver, né? Em, digamos, a evoluir. De qualquer forma, a pessoa acaba, né, sendo, se tornando uma pessoa incapacitada para raciocinar, para tomar decisões, para progredir. Então, ela fica muito apática, sem emoção, sem iniciativa, enfim. De qualquer forma, ela acaba mantendo uma, um comportamento que ela não tem desejo, não tem vontade nem de desejar algo. Porque quando eu tenho desejo, né, e eu ajo, e eu vou agir, eu vou procurar realizar os meus desejos, pode me, me digamos, pode me comprometer em compromisso, né? Em compromissos. Sabe que a pessoa que não quer compromisso com nada, com criatividade, e nem com família, nem com casamento, nem com vínculo, ela fica um ser, digamos, reclamante, ambulante aqui e acolá, né? Às vezes elas se encontram na arte, encontram numa militância, em alguma coisa, cuidando de cachorros, de animais, de plantas, né? Ou então, a pessoa acaba olhando para dentro de casa e limpando a casa de dia e de noite, com mania de limpeza, de asseio, nada está bom, nada está completo, né? Enfim, e é isso, e as consequências são, digamos, são grandes. E chama-se essas pessoas de pessoas somatizadoras. Ficam fáceis, têm facilidade de serem afetadas, de ficarem enfermas, não é? De qualquer forma, tudo esta dimensão
não é? De não ter desejo de compromisso, de sacrifício, digamos. Não é? E aí, tem gente que apega muito ao campo religioso. Ela vive esperando que o santo, que Jesus, que Deus resolva todos os problemas dela. E ela fica fechada no teu mundo, julgando ou esbravejando, ou pensando, né, no que Deus vai providenciar, e ela fica naquele casulo, né? E Freud chamou isso de neurose de crença, né? Neurose de crença. Né? Ela nunca assume o que ela sempre nega. E aí, para se defender, né, digamos assim, para se resistir do que ela, ela busca uma saída, digamos, divina. Né? Outro dia eu vi um texto que fala, fica fazendo barganha com Deus para aplacar, diminuir a sua dor, a sua angústia, mas ela não se, não se olha verdadeiramente como ela é. Por isso, a gente começou o programa de hoje falando da questão do espelho. Né? Ela foge do espelho, ela não quer se ver. Né? E às vezes ela vê o que ela quer ver. Uma pessoa imaginária, uma ilusão, mas ela não tem aquela parte com Jesus. Pega a cruz e me segue. Ela não quer saber de cruz coisa nenhuma. Né? Ela quer saber um pouco, né, de julgar todo mundo, de interpretar todo mundo e não olhar para si. Muitas vezes as pessoas têm esses pensamentos, digamos, né, que vai, né, esses pensamentos que vão se repetindo a vida inteira. Né? De qualquer forma, ela vive deixando pulsar os desejos inconscientes que vêm dentro da gente, que não tem norma, não tem lei, não tem moral, não tem, digamos, lógica, e não tem razão, é só desejo, né? É só vontade. E é assim, precisamos de fortalecer a nossa, digamos, parte da mente, que Freud chamou de ego, né? E o superego, essas duas partes, e fortalecer. Porque, às vezes, a pessoa acaba tendo mentalidade mental de criança, de adolescente desamparado, ou então rejeitado, ou maltratado, e vai para o mundo adulto repetindo aquilo. Eu vi uma expressão outro dia que achei interessante, do pai ou a mãe que permite o filho fazer tudo, pode tudo, é onisciente, onipotente, é o pai, a mãe, o tutor, o educador, o cuidador do adolescente, da criança, está criando um monstro para a sociedade. Por isso a gente tem tanta violência, a gente tem tanta roubalheira, tanta corrupção, porque as pessoas realmente têm aí, até no mundo jurídico, um mundo permissivo, um mundo muitas vezes que repete a maldade histórica, né, que faz a gente sofrer. Enfim, a psicanálise é um jeito, ela pulsa e exige muito que a gente cuide da ética. A pessoa ética pode ajudar o mundo a ser muito melhor. Queria agradecer que pessoas estão assistindo. Isis está aí, adora Gamenon, que legal, obrigado. A Fátima, saúde e paz, todo mundo da Bahia, Vânia, um abraço, beijo para todo mundo. Eu queria desejar para todo mundo saúde e paz, e nunca deixe de colocar Deus
na sua bagagem.